Olá, meus irmãos! Vamos mais uma vez voltar as nossas atenções para o livro de Êxodo, no capítulo 20, para darmos continuidade às nossas reflexões devocionais nos 10 mandamentos. Hoje nós vamos pensar um pouquinho, meditar um pouquinho sobre o 7º mandamento, que está no versículo 14, Êxodo capítulo 20, versículo 14. Que diz assim: não adulterarás. Não adulterarás. Em essência, numa forma bem assim simples, adultério consiste no rompimento da aliança entre os cônjuges, ou seja, quando um cônjuge acaba se relacionando com alguém de fora dessa aliança, com quem não é o seu cônjuge, ou seja, um homem que se envolve com a mulher que não é a sua esposa, ou uma mulher que se envolve com um homem que não seria o seu marido. Quando a gente olha para esse mandamento, ele nos chama a atenção para a importância que o matrimônio tem aos olhos do Senhor. Está se preservando ali a pureza da relação conjugal. Essa preservação ela está sendo feita a partir de uma proibição, está se apontando uma conduta que não deve acontecer, um ato que não deve ser realizado. Obviamente que isso traz o aspecto positivo, no sentido contrário, que é a asseveração, aquilo que fica claro dentro dessa proibição, que é o grande valor que o casamento tem, razão pela qual ele deve ser preservado. Então, pela outra via, pela via contrária, se por um lado nós temos um mandamento dizendo para que não se faça isso, nós também entendemos que o espírito da lei, o espírito desse mandamento aponta na direção positiva de ressaltar o valor do matrimônio, de ressaltar a importância que o matrimônio tem, razão pela qual ele deve ser preservado. E é importante nós lembrarmos que o Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, naquilo que nós conhecemos como Sermão do Monte, ele fala sobre o adultério, que ele não chega a ser consumado no contato físico, mas nem por isso ele deixa de ser reconhecido na perspectiva espiritual, quando ele acontece no coração. Jesus chegou a falar que só de se olhar de forma impura para uma mulher, o homem já estaria cometendo então em seu coração o pecado, ou seja, não que o olhar fosse exatamente a mesma coisa do que o ato de se envolver sexualmente. É lógico que Jesus não estava afirmando isso, porque cada coisa é diferente. Uma coisa é você olhar, cobiçar, outra coisa é você olhar, cobiçar, ir lá e pegar. O que ele estava dizendo é que mesmo que isso não tenha se concretizado na esfera física, a existência dessa intenção no coração já é pecaminosa, ela já é a raiz, ela já é os primeiros passos desse ato de adultério, ou seja, o coração já começou a caminhar nesse caminho, razão pela qual deve ser reconhecida a existência do pecado, ainda que seja apenas intencional. A intenção é demonstrar que o espírito da lei é defender a pureza das relações. Agora, a grande questão que eu queria pensar com você. Você já parou para pensar por que Deus dá tanta importância ao casamento? Por que a Escritura fala com tanta veemência e com tanta clareza contra o adultério? A razão é muito simples. O casamento nos foi dado à humanidade para servir como um símbolo da aliança que Deus tem com o seu povo. Paulo chega a fazer essa comparação na sua epístola aos Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22. Paulo começa a falar das relações matrimoniais dentro daquela perspectiva do argumento de ser cheio do Espírito Santo.
E ele começa então a apresentar o caminho da submissão mútua. E fala como que a mulher deveria ser submissa ao marido e como que o marido deveria ser submisso à mulher. Ele diz que a mulher deveria reconhecer a autoridade do marido e o marido deveria amá-la de forma sacrificial. E ele usa justamente o modelo da relação de Cristo com a igreja, quando ele desenvolve essa argumentação. Ao ponto de, no versículo 32, embora ele estivesse falando ali da relação matrimonial, no versículo 32 do capítulo 5 da Epístola de Efésios, Paulo vai dizer: grande é esse mistério. E a gente pensa que ele está falando do casamento, aí ele diz o seguinte: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ou seja, essa relação humana, matrimonial, chamada casamento, ela nos foi dada por Deus para que na experiência humana, na história humana, ela servisse de um símbolo, apontando para a aliança que Deus tem com o seu povo. E essa aliança que Deus tem com o seu povo é uma aliança marcada por amor e fidelidade. Razão pela qual a Escritura ela é tão objetiva quando ela condena o adultério. Então, o que eu quero que você reflita nessa manhã diante desse texto e dessas palavras rápidas que nós estamos compartilhando aqui. O casamento tem que ser valorizado. Temos que aprender a olhar para o casamento como algo precioso da existência humana. Então, se você é casado, entenda isso. Você recebeu de Deus a oportunidade de viver na tua experiência algo que é extremamente precioso e que Deus te deu e deu a toda a humanidade para ser vivido, espelhando, representando, apontando de alguma forma para a aliança que Ele tem com o seu povo. E se é assim, você deve encarar o teu casamento disposto a construí-lo sempre na perspectiva dele ser realmente uma aliança marcada por amor e fidelidade, da forma como Deus tem aliança com o seu povo. E se você não é casado ainda, então aprenda isso. Aprenda isso. E ao entrar em um casamento, lembre-se disso. Casamento, ele não existe para o nosso bem, para o nosso desfrute. Não, ele existe para a glória do Altíssimo. Essa é a razão principal. Esse é o propósito do casamento. E, obviamente, quando a gente vive para a glória do Altíssimo, a gente acaba também desfrutando disso como uma bênção. A gente acaba também colhendo frutos que são bons para nós mesmos. Mas precisamos entender o propósito do casamento, assim como tudo na nossa vida. Não é primeiramente o nosso conforto, não é a nossa satisfação. É a glória do Altíssimo que criou todas as coisas para Ele e para a glória dEle. Então, irmãos, precisamos urgentemente pedir a Deus que nos ajude a olhar para o casamento com o olhar da Escritura, com o olhar que o próprio Deus revelou aqui na sua santa palavra. O casamento tem que passar a ser algo extremamente estimado no nosso meio. O casamento tem que deixar de ser objeto dessas piadinhas pejorativas e passar a ser alvo de comentários que o elevem, que o exalte, que o coloque no lugar para o qual Deus o criou, no ambiente da criação. Então, que Deus te abençoe, te fortaleça, que te ajude a valorizar o casamento se você é casado, e se você não é, te ajude a construir uma consciência sólida, bíblica, para que quando você vier a casar, você possa viver o teu casamento para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo dia e que te permita refletir nessas palavras para que você seja edificado. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã.